E aí, beleza? Quando o mundo foi criado, os deuses governavam todos os reinos deste planeta, mas os demônios não estavam dispostos a aceitar serem oprimidos pelos céus por toda a eternidade. Isso acabou causando uma grande guerra, com inúmeros monstros correndo em direção aos céus para derrubar os deuses e criar o caos, liderados por seu temível líder, também conhecido como o Rei Touro. O Imperador de Jade vê isso e começa a conjurar todos os seus poderes, enquanto o Rei Touro avança diretamente contra a divindade, atacando o oponente furiosamente. Mas os dois parecem estar igualmente equiparados. Muito em breve, o Imperador de Jade é forçado a se transformar em sua forma final, lançando-se em direção ao céu e se transformando em um dragão massivo no processo. A serpente gigante ruge furiosamente em direção ao demônio, enquanto avança para matar, mordendo o Rei Touro e empurrando o homem para trás com tremenda força. Ok? O demônio tenta revidar imediatamente, mas não é páreo para os poderes da divindade, sendo mortalmente ferido pelo Imperador de Jade, que o joga longe como um boneco de pano e o bate no chão. Surpreendentemente, o Rei Touro consegue se levantar lentamente, mas o Imperador consegue paralisá-lo muito facilmente. Bem quando o demônio está prestes a ser morto, sua esposa Feng corre para frente e implora a divindade em lágrimas para poupar seu marido. É rapidamente revelado que a mulher é, na verdade, a irmã mais nova do Imperador. O deus não tem outra escolha a não ser poupar o casal por misericórdia. No entanto, o Imperador de Jade não pode deixar os intrusos sem punição e acaba decidindo banir os demônios para as montanhas flamejantes, proibindo-os de entrar nos céus novamente. Muito em breve, uma poderosa deusa chamada Nua vê a terrível destruição deixada pela guerra e decide usar todos os seus poderes para desfazer os inúmeros danos. Isso faz com que todos os edifícios sejam reconstruídos pela magia da mulher. A deusa também conjura um escudo impenetrável que cobre todo o céu, criando um misterioso cristal roxo que voa pelo céu e acaba pousando na Montanha das Flores. É rapidamente revelado que o cristal está na verdade abrigando uma vida muito especial, nutrindo a entidade dentro dele, que acaba se tornando um demônio macaco conhecido como Wukong. Ao mesmo tempo, uma poderosa divindade conhecida como Puti é visitada pela deusa da misericórdia. Ela quer que o velho guie o macaco para se tornar um ser benevolente, já que a criatura possui um poder tremendo. A deusa acaba decidindo lançar sua magia em direção às Montanhas das Flores antes de finalmente liberar o demônio do cristal roxo. Isso permite que o Wukong finalmente seja livre, correndo pelas terras como um animal selvagem e pulando sobre as montanhas de alegria. O demônio chega rapidamente a uma floresta, onde vê um bando de outros macacos exatamente como ele e decide exibir suas habilidades subindo na árvore mais alta. Quando o Wukong finalmente chega ao topo, ele nota uma borboleta roxa voando no ar e pula imediatamente para pegar o inseto, mas acaba caindo direto para o fundo, batendo a cara no chão. Felizmente, o demônio parece estar ileso de qualquer maneira, mas percebe rapidamente que a borboleta já morreu, enquanto Puti aparece rapidamente atrás do macaco. O homem diz a Wukong que todas as ações têm consequências antes de usar sua magia para aparentemente reviver a borboleta, o que faz o demônio aplaudir de espanto. O macaco imediatamente implora a divindade para lhe ensinar ainda mais, e Puti rapidamente leva o demônio em direção ao céu, enquanto Wukong promete a seus amigos que retornará muito em breve. Os dois acabam chegando a uma montanha gigante, onde o mestre apresenta Wukong a todos os outros discípulos, mas o macaco claramente tem problemas para se controlar e se comportar adequadamente. No entanto, apesar da falta de modos do demônio, o macaco rapidamente prova ser um gênio em aprender poderes mágicos. Ele domina facilmente todas as habilidades ensinadas por seu mestre, superando seus colegas de classe em pouco tempo. Isso acaba causando ciúmes entre os pares do demônio, que insultam o macaco como sendo nada mais do que um animal selvagem. O personagem principal ouve isso e rapidamente começa a atacar os alunos com raiva, humilhando as pessoas por zombarem de sua aparência
tão insensivelmente. Os alunos tentam revidar também, mas claramente não são páreo para os poderes mágicos do demônio. Wukong se transforma em um rinoceronte massivo, atingindo o valentão, onde o sol não brilha, e tirando sua dignidade ao mesmo tempo. O Rei Macaco acaba forçando todos os oponentes a se renderem, mas muito em breve, o mestre Pucci chega também e fica muito decepcionado com o comportamento indisciplinado do demônio. Isso faz com que o velho leve o macaco embora, usando sua magia, para enviar o demônio para dentro de um túnel cheio de caos e chamas, que rapidamente engole o personagem principal no processo. Mas ok, isso acaba sendo apenas um sonho, e o velho explica que esse é o destino do demônio se o Wukong escolher não mudar seus caminhos. O mestre também diz ao personagem principal para deixar a academia imediatamente, pois não tem mais nada para ensinar ao macaco. O demônio ouve isso e fica muito triste com a decisão do homem, mas decide se curvar diante de seu mestre uma última vez antes de deixar as montanhas secretas para sempre. Os demônios dentro das montanhas flamejantes estão tramando para eventualmente atacar os céus mais uma vez. O Rei Touro está planejando construir uma arma poderosa para lutar contra o Imperador de Jade. No entanto, o demônio também requer a ajuda de uma divindade conhecida como Erlang, planejando usar a ambição do homem para destruir os céus por dentro. O Rei Demônio acaba chegando na frente da divindade para manipular o general, prometendo matar o Imperador de Jade para que Erlang possa se tornar o novo governante do céu. Surpreendentemente, a divindade aceita rapidamente a oferta e promete causar o máximo de caos possível. Algum tempo depois, dentro das Montanhas das Flores, um golem gigante apareceu para atacar os macacos, fazendo com que as criaturas corressem desesperadamente por suas vidas. Felizmente, Wukong chega bem a tempo de proteger seus irmãos e destrói o inimigo no processo, alertando os invasores para nunca mais voltarem. Os macacos veem isso e rapidamente começam a comemorar o retorno de seu herói, elegendo o demônio para se tornar seu rei também. Wukong promete aos macacos que sempre os protegerá. Ele planeja adquirir armas poderosas para seus camaradas, pulando para o fundo dos rios para procurar os tesouros lendários. O personagem principal acaba viajando pelos túneis subaquáticos e chegando em frente a uma cidade enorme, onde rapidamente chega ao palácio do Rei Dragão e exige que as pessoas lhe deem armas imediatamente. Isso ofende muito a velha divindade, que ordena que as criaturas do mar ataquem o macaco imediatamente, usando sua magia para prender o demônio dentro de uma bolha. No entanto, Wukong consegue se libertar facilmente e começa a pegar todos os tesouros contra a vontade das pessoas, levando também a armadura invencível do Rei Dragão, antes de nadar para longe do prédio em Vitória. Quando o macaco finalmente sai do palácio, ele nota rapidamente um enorme mastro que está no fundo do oceano. Isso faz com que Wukong nade em direção ao objeto imediatamente, ficando maravilhado com o tamanho gigantesco do dispositivo. O Rei Dragão vê isso e diz ao macaco para parar imediatamente. O mastro massivo é necessário para manter todo o oceano em uma só peça, mas o personagem principal se recusa a ouvir e começa a levantar o objeto massivo do chão. Surpreendentemente, o macaco consegue levantar o mastro gigantesco, causando enormes terremotos ao mesmo tempo. O demônio acaba transformando o objeto em um bastão dourado antes de pegar a arma e escondê-la dentro de sua orelha. No entanto, isso também causou um poderoso redemoinho dentro da água, que rapidamente destrói todo o palácio também. Quase mata o Rei Dragão, mas Wukong consegue nadar para longe do oceano bem a tempo. Ao mesmo tempo, a esposa do Rei Touro percebeu que algo está errado, vendo um tsunami gigantesco vindo em sua direção e ameaçando destruir todo o seu povo no processo. Isso não dá à mulher outra escolha a não ser pegar sua arma, pulando em direção às ondas que se aproximam e eventualmente pousando no andar inferior, mas tem dificuldade em usar seus poderes devido à gravidez. O Rei Touro corre rapidamente para ajudar sua esposa. Ele vê que a enchente massiva já entrou nas montanhas, o que faz com que o homem conjure todos os seus poderes para tentar parar as ondas, antes que as torrentes possam causar mais danos. O casal lança seus ataques em direção à água e congela as ondas no ar, enquanto o Rei Touro derruba uma montanha gigantesca que bloqueia completamente a água restante. Surpreendentemente, a magia do casal consegue salvar as montanhas de
serem completamente destruídas, enquanto o demônio touro se pergunta quem criou tal desastre terrível. Ele poderia usar outro aliado poderoso para sua invasão contra os céus. Algum tempo depois, o rei dragão chega aos céus para avisar os deuses sobre Wukong, dizendo a Erlan que o demônio cruel destruiu tudo de sua casa. A divindade ouve isso e imediatamente ordena que seu discípulo Neja apreenda o macaco demônio, enquanto o jovem monta em suas rodas flamejantes e corre em direção às montanhas das flores. Ao mesmo tempo, numerosos demônios são forçados a deixar suas casas após a terrível enchente. Eles rapidamente percebem que algo está errado, pois estão cercados por inúmeros macacos de todos os lados. Acontece que eles entraram no território do Rei Macaco, e Wukong exige saber por que os demônios estão aqui. No entanto, depois de saber que as pessoas estão desabrigadas por causa da enchente gigantesca que ele criou, Wukong decide deixar os demônios ficarem, mostrando à garota raposa as belas montanhas que agora são seu lar, enquanto a leva voando pelo céu noturno. Os dois acabam pousando no chão. O demônio macaco promete proteger todo o seu povo a partir de agora, enquanto o sol parece estar nascendo ao longe. Enquanto os dois estão apreciando a bela vista, Wukong percebe rapidamente que algo está errado e consegue escapar bem a tempo de uma enorme bola de fogo. É rapidamente revelado que Neja veio matar o Rei Macaco, atirando inúmeras bolas de fogo em direção ao personagem principal e fazendo Wukong correr desesperadamente por sua vida. No entanto, o inimigo acaba conseguindo atingir a demônio raposa. Isso faz com que a cauda dela queime em chamas. O macaco vê isso e não tem outra escolha a não ser derrubar a garota de suas costas, fazendo-a cair no lago. Isso permite que Wukong finalmente lute contra o inimigo em igualdade de condições, rebatendo as bolas de fogo em direção ao oponente. Mas o deus parece ser muito poderoso também, o que faz com que lutem continuamente no ar enquanto estão igualmente equiparados. Percebendo que a batalha não será vencida tão facilmente, o deus do fogo rapidamente pega sua arma secreta. Ele a joga no demônio, prendendo o personagem principal no lugar. Isso permite que ele convoque um ataque poderoso e o dispare diretamente em direção ao macaco. Mas pouco antes de Wukong ser churrasqueado vivo, ele é rapidamente salvo pelo demônio touro, que consegue repelir o inimigo ao mesmo tempo, libertando o personagem principal das amarras. Eles acabam voltando para o chão, enquanto o macaco vai garantir que seus amigos estejam ilesos antes de agradecer ao demônio por salvar sua vida. Mas ok, ele também revela ao Rei Touro que foi responsável por causar a enchente gigante. Isso faz com que o demônio perceba que pode usar os poderes do macaco para quebrar o escudo do céu, dizendo a Wukong que os deuses têm muito mais a oferecer do que o que está dentro das montanhas das flores, incluindo a capacidade de nunca morrer. O macaco ouve isso e se lembra de seu próprio destino de eventualmente perecer, o que o faz correr em direção aos céus imediatamente, prometendo a seus amigos retornar muito em breve. O demônio macaco acaba chegando aos portões do céu e vê uma parede gigantesca bloqueando seu caminho, mas decide pular para a frente imediatamente, o que faz com que ele seja cercado por numerosos cristais que o prendem no lugar. Surpreendentemente, Wukong consegue se libertar rapidamente, o que lhe permite finalmente entrar no Palácio do Céu. Muito em breve, o macaco começa a voar em direção aos edifícios dourados, chegando dentro da enorme cidade que flutua no topo das nuvens. O demônio acaba conseguindo encontrar o castelo do rei, pulando diretamente em direção ao Imperador de Jade. O demônio exige que o deus lhe ensine o caminho para a vida eterna, mas o imperador explica que a imortalidade só é obtida através da própria experiência e não através dos ensinamentos de outra pessoa. Muito em breve, os outros deuses chegam aqui também, o que inclui o mestre do personagem principal, que implora ao rei para perdoar os comportamentos imprudentes do personagem principal. Surpreendentemente, em vez de punir o demônio, o imperador decide tornar o macaco um cidadão dos céus e dar-lhe a posição de cuidar de todos os cavalos para os deuses. O rei macaco assume o título e imediatamente
rapidamente, pensando que será altamente respeitado como resultado, não percebendo que o imperador está apenas tentando mantê-lo fora de problemas, fazendo-o cuidar de todos os animais. No entanto, Wukong acaba ficando entediado com seu trabalho inútil, pois odeia todas as regras que deve seguir. As coisas ficam ainda piores quando Erlang chega ao prédio, tentando tornar o macaco ainda mais miserável. O deus rapidamente pega seu chicote e começa a golpear todos os cavalos dentro do prédio. Mas Wukong consegue parar o homem cruel chicoteando-o com uma cauda, eventualmente libertando todos os animais de seu cativeiro e permitindo que corram livres. Muito em breve, todos os cavalos são soltos em direção ao céu, enquanto Wukong cavalga em cima deles de felicidade, causando o caos absoluto dentro do céu. O macaco acaba chegando a um jardim exuberante, onde todas as fadas estão colhendo as frutas para seus superiores, mas o demônio rapidamente entra na floresta também e começa a comer todos os pêssegos como um hipopótamo faminto. A fada vê isso e tenta parar o demônio imediatamente, zombando dele por ter a audácia de comer as frutas inestimáveis, sendo apenas um humilde guardião de cavalos, percebendo que sua posição não significa nada para os deuses. O demônio grita furiosamente de raiva, atordoando todas as fadas ao mesmo tempo. O macaco acaba tirando sua fantasia com tristeza e devolvendo-a às pessoas, recusando-se a ser humilhado novamente e decidindo vagar livre como um verdadeiro rei enquanto voa pelas nuvens infinitas no céu. Muito em breve, o demônio consegue chegar a um prédio na periferia e vê que uma mulher está coletando inúmeras energias divinas para um fogão gigantesco. A deusa explica que está tentando fazer um elixir poderoso para o imperador de Jade, pois tem a capacidade de dar a qualquer um poder tremendo, mas também diz ao macaco que ele não tem permissão para entrar antes de voar para longe. Isso intriga muito o demônio curioso, que vai em direção ao fogão imediatamente para descobrir o que há dentro, não percebendo que isso era apenas uma armadilha armada por Erlang. À medida que o macaco se aproxima do enorme fogão, um chicote mágico consegue agarrar o demônio e começa a puxá-lo para trás com tremenda força. É rapidamente revelado que o mestre Puti chegou para parar seu discípulo, recusando-se a permitir que Wukong cause mais problemas. Muito em breve, Erlang começa a correr em direção ao macaco ao lado de seus soldados, tentando apreender o demônio imediatamente, mas Wukong acaba sendo paralisado pela corda mágica, o que permite que as pessoas o golpeiem continuamente no chão, enquanto o deus cruel continua zombando do personagem principal. As coisas ficam ainda piores quando Erlang pega seu chicote e começa a golpear o macaco também, o que faz com que Wukong seja jogado no fogão gigante. O personagem principal percebe que não pode se libertar. Ele vê que as chamas são capazes de quebrar as cordas e decide pular em direção ao fogo, enquanto seu mestre grita para ele parar. No entanto, já é tarde demais, pois Wukong continua caindo em direção ao fundo, sendo consumido pelas temperaturas extremas dentro do recipiente, assim como a visão que ele teve antes. Surpreendentemente, apesar dos inúmeros ataques ao demônio, Wukong se recusa a morrer tão facilmente, pois as chamas acabam começando a quebrar as cordas, permitindo que o rei macaco finalmente se liberte. Ele fica coberto completamente de fogo. Isso permite que o demônio comece a consumir o elixir em seu corpo, tornando-se ainda mais poderoso no processo, fazendo com que luzes brilhantes brilhem através do fogão gigante e eventualmente criando uma explosão massiva que lhe permite escapar do recipiente. O macaco corre em direção a Erlang imediatamente e começa a atacar o deus de todos os lados, dominando completamente o oponente ao mesmo tempo. O inimigo tenta revidar usando sua arma, mas Wukong consegue contra-atacar imediatamente. Ele empurra Erlang para trás com uma enxurrada de golpes e acaba jogando o homem longe usando tremenda força antes de se teletransportar para longe da área. O macaco continua correndo pelas nuvens enquanto tenta voltar para as montanhas das flores, mas percebe rapidamente que algo está errado, pois o lugar foi completamente destruído. Isso faz com que Wukong avance em direção a seus amigos imediatamente, apenas para ver que toda a sua família já morreu. O que é ainda pior, o personagem principal descobre rapidamente que a garota raposa também foi assassinada.
Isso faz com que o demônio caia em grande tristeza, deitando-se ao lado de sua melhor amiga. Muito em breve, o demônio touro acaba aparecendo e afirma que os soldados celestiais foram responsáveis por queimar as montanhas, mostrando ao personagem principal como os deuses mataram pessoas inocentes para punir o rei macaco. O demônio ouve isso e fica cheio de uma raiva tremenda, começando a convocar um poder aterrorizante enquanto se transforma em sua forma primitiva, antes de se lançar em direção ao céu e fazer o demônio touro rir maniacamente. O demônio macaco se lança rapidamente em direção aos céus, chegando finalmente aos portões dos deuses, que foram reforçados por 4 campeões poderosos. Os soldados notam o intruso chegando e começam a lançar ondas de explosões de energia em direção ao rei macaco, mas Wukong é capaz de desviar dos ataques com facilidade, acabando por atingir os oponentes usando tremenda força e jogando-os longe como se não fossem nada além de insetos. Isso permite que o demônio macaco acesse o escudo celestial, começando rapidamente a derrubar os cristais com grande raiva. Ele não percebe que o demônio touro está observando tudo de baixo e contemplando seu plano. É rapidamente revelado que os soldados celestiais eram, na verdade, demônios disfarçados, que trabalhavam para o rei touro, pois ele queria manipular o macaco para atacar os céus e romper o escudo impenetrável. O demônio touro acabou agarrando a garota raposa e pediu desculpas pelo que deveria fazer antes de matar a mulher a sangue frio para motivar a raiva do personagem principal. Muito em breve, o rei macaco consegue destruir completamente o escudo celestial, causando uma enorme explosão no processo, enquanto todos os soldados celestiais começam a se alinhar em suas formações, preparando-se para lutar contra o intruso também. O demônio macaco avança rapidamente em direção aos incontáveis guerreiros, golpeando-os continuamente, antes de convocar inúmeros clones de si mesmo que dominam completamente todos os soldados no processo, já que todos os clones têm os mesmos poderes que o rei macaco. O demônio acaba chegando ao centro da cidade. Ele vê ainda mais inimigos no caminho, o que faz Wukong tremer violentamente, convocando milhares de cópias para lutar contra o exército celestial. Os incontáveis macacos colidem rapidamente com os soldados, dominando os deuses por seus números absolutos e destruindo todos os edifícios no processo, causando danos terríveis aos céus. Ao mesmo tempo, o demônio touro começa a convocar sua nova arma em direção ao céu, antes de se lançar em direção aos céus para lutar contra os deuses, enquanto o rei macaco continua destruindo os exércitos em fúria. Muito em breve, o imperador de Jade é forçado a se transformar em sua verdadeira forma, começando a atacar o rei macaco furiosamente e empurrando Wukong para trás, enquanto o demônio touro também chegou e começa a conjurar seus poderes para dizimar completamente os soldados celestiais, transformando-os em nada além de poeira. O velho mestre acaba chegando ao campo de batalha também, tentando impedir que esse caos continue, mas é rapidamente agarrado pelo rei touro, que começa a estrangular o velho até a morte. O demônio macaco vê que seu mestre está sendo morto e imediatamente percebe que foi traído, pois o rei touro é o verdadeiro culpado por trás da catástrofe. Isso faz com que o macaco grite de raiva, mas é rapidamente jogado para longe, enquanto o imperador de Jade se prepara para lutar contra o demônio touro também. Os dois seres poderosos começam a avançar um em direção ao outro, lutando furiosamente no céu, mas o demônio touro ganha vantagem rapidamente usando sua nova arma, o que lhe permite atingir o dragão continuamente. Ele acaba nocauteando o imperador no processo e garantindo sua vitória contra os céus. Muito em breve, o rei macaco finalmente consegue se recuperar e vê que os deuses foram derrotados, enquanto Erlang avança diretamente em direção ao imperador para matar. Felizmente, Wukong é capaz de interferir imediatamente, jogando longe o deus cruel como um boneco de pano, enquanto Erlang bate no prédio próximo. No entanto, o deus vê rapidamente que o rei touro não tem intenção
intenção de deixá-lo governar os céus, pois o demônio planeja tomar o trono imediatamente. Isso faz com que Erlang fique furioso, mas o deus não é páreo para o poder do demônio, sendo rapidamente derrotado e consumido pela aura maligna. Antes que o rei touro possa saborear sua vitória, ele começa a sentir um terremoto por baixo, enquanto Wukong se lança do chão para lutar contra o demônio traiçoeiro, que consegue retaliar imediatamente golpeando o rei macaco, enquanto causa uma explosão massiva no processo. Felizmente, o personagem principal consegue revidar, forçando o inimigo a escapar em direção ao céu. O rei macaco começa a perseguir o demônio touro furiosamente por trás. Muito em breve, Wukong consegue alcançar, começando a trocar golpes poderosos no processo, mas o inimigo ganha vantagem rapidamente, tirando o bastão dourado, enquanto atinge o macaco bem na cabeça. Isso faz com que o personagem principal comece a ter uma visão, vendo a deusa da misericórdia se materializando bem na frente de seus olhos. A mulher parabeniza o demônio por finalmente entender o que significa perder as pessoas que ama. É por isso que ele despertou um grande poder ainda mais forte do que jamais poderia imaginar. A deusa acaba derramando sua água mágica em direção ao macaco, transformando o personagem principal ao mesmo tempo, o que rapidamente lhe permite parar os ataques de seu inimigo. Isso permite que o macaco ganhe vantagem rapidamente, dominando o rei touro, enquanto pega de volta seu bastão dourado e joga o inimigo para longe. No entanto, o demônio touro se recusa a ser derrotado tão facilmente, avançando e continuando a batalha furiosa com o macaco. Mas o personagem principal é claramente mais poderoso, golpeando o demônio traiçoeiro continuamente. Isso irrita muito o demônio touro, que se transforma em um monstro gigantesco e começa a atacar o rei macaco ferozmente, jogando longe o personagem principal como um inseto voador. Felizmente, Wukong consegue retaliar imediatamente, transformando-se em sua verdadeira forma também, e rugindo furiosamente em direção ao inimigo. Os dois avançam um em direção ao outro imediatamente, mas Wukong ganha vantagem rapidamente, jogando o demônio touro em direção aos edifícios. O inimigo se recusa a desistir e colide com o macaco com tremenda força, empurrando o personagem principal através de numerosos edifícios. Felizmente, Wukong recupera rapidamente o equilíbrio enquanto agarra o oponente antes de jogar o inimigo para longe dos céus, fazendo o demônio touro cair no mundo humano. O personagem principal encara seu inimigo em vitória antes de retornar à sua forma normal, enquanto o imperador de Jade recuperou a consciência também, mas o céu foi completamente destruído mais uma vez. O macaco vai em direção ao imperador e pede desculpas pelo que fez. Mas antes que a conversa possa continuar, o personagem principal é rapidamente transportado para outra dimensão, onde um Buda gigante aparece bem na frente de seus olhos. O deus gigantesco diz a Wukong que seu destino agora está selado para um propósito maior, pois ele deve completar uma missão vital para se redimir antes de bater uma palma maciça no demônio. É rapidamente revelado que o demônio macaco terá que proteger o monge sagrado em sua missão. Ele terá que enfrentar uma jornada extremamente difícil. Ao mesmo tempo, é revelado que o rei touro sobreviveu à batalha também e finalmente se reuniu com sua família. No entanto, o demônio é punido para se tornar um animal pelo resto de sua vida, mas sua esposa promete cuidar sempre de seu marido e nunca deixá-lo. Terminando assim A Lenda do Rei Macaco, filme de fantasia e aventura de 2014. E eu espero você no próximo vídeo.